Boa tarde, galerinha. Vamos hoje aprender um novo conteúdo que é chamado de decomposição dos números naturais. Semana passada, nós fizemos exercícios compondo os números. Então, hoje nós vamos fazer ao contrário. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de números compostos. O primeiro é dessa letra A, 4.603. Então, como vamos fazer a decomposição? Nós vamos lembrar da nossa primeira aula. A decomposição ela é feita de acordo com o valor relativo de cada algarismo. Então, vamos lá. Nós temos aqui o 4. Esse 4 ele está ocupando a ordem das unidades de milhar. Então, nós vamos copiá-lo. Qual o valor relativo de 4 unidades de milhar? Se uma unidade de milhar é igual a 1.000, 4 vezes 1.000 vai dar 4.000. E aqui está o valor relativo de 4 unidades de milhar. Ah, professora, e se eu esquecer? Se você esquecer, basta você fazer de outra maneira. Eu gosto de matemática porque tem vários caminhos. Se eu esqueci que para encontrar o valor relativo de 4 unidades de milhar, basta multiplicar por 1.000, simplesmente eu copio o 4 e vou contar quantos algarismos eu tenho à direita do 4. Eu tenho 1, 2, 3. Aí eu substituo esses 3 algarismos por 3 zeros. E encontro assim também o valor relativo de 4 unidades de milhar, que são 4.000. Então, o método mais fácil aí vocês escolhem. 6 centenas. Qual o valor relativo de 6 centenas? Se uma centena é igual a 100, 6 centenas é igual a 600. O valor relativo de 6 centenas são 600. Se você não souber, basta você saber que à direita do 6 eu tenho 2 algarismos, então eu substituo por 2 zeros e encontro assim também os 600. Mais 0 dezenas. Quando a ordem é ocupada pelo algarismo 0, você não precisa colocá-lo não. Então, vamos passar para as unidades. Qual o valor relativo de 3 unidades? As 3 unidades são simples, são elas mesmas, são as 3 unidades, o seu valor relativo. Então, eu acabei de decompor 4.603 com seus valores relativos. 4 unidades de milhar são igual a 4.000. 6 centenas igual a 600. 3 unidades igual a 3. Não precisei colocar as dezenas porque elas foram ocupadas pelo algarismo 0. Agora vamos decompor 763.421. Esse número ele tem 6 algarismos, portanto ele tem 6 ordens, unidades, dezenas e centenas da primeira classe que chamamos de unidade simples. E ele tem mais 3 ordens, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, que pertencem à segunda classe, que é chamada de milhares. Então, vamos fazer a decomposição dele, lembrando do valor relativo de cada algarismo. O valor relativo é aquele que depende da sua posição no número. Então, vamos lá. Esse 7 ele está na posição das centenas de milhar. Então, eu copio o 7. À direita do 7, quantos algarismos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou substituí-los por 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 3 ordens que completam uma classe e vou colocar o pontinho, ó. Unidade, dezena, centena. Coloco o pontinho ou deixo o espaço. Muita gente erra isso. Eu percebo quando eu vejo as fotos das atividades respondidas que vocês mandam para mim. Então, eu só posso colocar esse ponto depois de contar 3 ordens, unidades, dezenas e centenas, da direita para a esquerda. Então, eu acabei de descobrir que o valor relativo de 7 centenas de milhar é igual a 700.000. Vamos continuar a nossa decomposição. E essas 6 dezenas de milhar? Copio 6. À direita desses 6, quantos algarismos eu tenho? 1,
2, 3, 4. Então, eu vou substituir esses 4 algarismos por 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Acabei de descobrir que 6 dezenas de milhar é igual a 60 mil. O valor relativo de 6 dezenas de milhar é igual a 60 mil. Continuando a decomposição. 3 unidades de milhar. Copio 3. Quantos algarismos à direita tem o 3? 1, 2, 3. Então, vou substituí-los por 3 zeros e encontro o valor relativo de 3 unidades de milhar, que é igual a 3.000. Agora, eu vou para a classe das unidades simples. Eu tenho 4 centenas. 4 centenas, minha gente, uma centena é igual a 100. 4 centenas é igual a 400. Então, o valor relativo de 4 centenas é igual a 400. Se eu não sei fazer assim, eu conto quantos algarismos estão à direita do 4. À direita desse 4 eu tenho 2 algarismos. Substituo por 2 zeros e encontro assim também o valor relativo de 4 centenas, que são 400. Matemática é legal porque a gente tem vários caminhos. Se a gente não sabe seguir um caminho, segue outro. Continuando a decomposição. 2 dezenas. Qual o valor relativo de 2 dezenas? Uma dezena é igual a 10. 2 dezenas é igual a 20. Então, o valor relativo de 2 dezenas é igual a 20. Se eu quero fazer de outra maneira, é só eu contar quantos algarismos estão à direita dessas 2 dezenas. Eu tenho apenas um algarismo, então eu substituo por um zero. Para terminar a nossa decomposição, eu tenho uma unidade. O valor relativo das unidades são elas mesmas, então só é copiar o número 1. Então, o valor relativo de todos esses números que ocupam essas ordens estão aqui. 7 centenas de milhar é igual a 700 mil. 6 dezenas de milhar igual a 60 mil. 3 unidades de milhar são igual a 3.000. 4 centenas igual a 400. 2 dezenas igual a 20. Uma unidade igual a 1. E se a gente quiser tirar a prova real, basta a gente fazer a soma. 700 mil mais 600 mais 60 mil mais 3.000 mais 400 mais 20 mais 1, que vai dar 763.421. Se nós quisermos também tirar a prova se a decomposição de 4.603 é essa, basta fazer a soma de 4.000 mais 600 mais 3. Somando as unidades, vai dar 3. Somando as dezenas, vai dar 0. Somando as centenas, 0 mais 6, 6. E desço as unidades de milhar. Deu o mesmo número, 4.603. Então, vamos agora fazer a decomposição desse último número. Ele vai ser fácil, porque nele apareceram vários zeros. Então, vamos lá. 9 unidades de milhão. Qual o valor relativo de 9 unidades de milhão? Professor, é difícil. É nada. Vamos por um caminho fácil. À direita dessas 9 unidades de milhão, quantos algarismos apareceram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para colocar o pontinho, eu ando 3 ordens, da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. Encontrei o valor relativo de 9 unidades de milhão, que é igual a 9 milhões. Então, vamos agora continuar a decomposição. 2 centenas de milhar, seu valor relativo, qual é? À direita dessas 2 centenas, quantos algarismos eu encontro? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou substituir por 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Para colocar o pontinho, da direita para a esquerda, eu conto 3 casas. Unidades, dezenas, centenas, ponto.
Então, o valor relativo de 2 centenas de milhar é igual a 200 mil, mais 0 dezenas. Quando, preste atenção nisso, quando a posição do número é ocupada pelo algarismo 0, eu não preciso decompor, e não vai influir em nada se eu não fizer isso. Então, eu vou pular aqui para as unidades de milhar. São 6 unidades de milhar. Qual o valor relativo de 6 unidades de milhar? À direita dessas 6 unidades de milhar, eu tenho 3 zeros. Então, vou colocar os 3 zeros. O valor relativo de 6 unidades de milhar é igual a 6.000. Lembrando que uma unidade de milhar é igual a 1.000. 6 unidades de milhar vezes 1.000, 6.000. E agora, beleza, o zero das centenas, eu tenho zero nas centenas, eu tenho zero nas dezenas e tenho zero nas unidades. Não preciso colocá-las. Então, acabei de fazer a decomposição de 9.206.000. Professora, será que está certo mesmo? Vamos tirar a prova? Como é que eu tiro a prova? Somando. Então, eu vou pegar 9 milhões. Isso não precisa fazer, só se vocês quiserem ter certeza que acertar. 9 milhões mais 200 mil. Lembrando que eu estou colocando as ordens nas posições, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e assim por diante. Mais 6.000. Para uma conta, uma adição, para que ela dê um número correto, né, a adição correta, eu tenho que colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, dezena de milhar abaixo de dezena de milhar, centena de milhar abaixo de centena de milhar e unidade de milhão. Essa aqui só apareceu uma, então eu coloquei ela na posição certa. Então vamos somar. Somando as unidades deu 0, somando as dezenas deu 0, somando as centenas também deu 0. Somando as unidades de milhar, 0 mais 0 mais 6, 6. Somando as dezenas de milhar, 0 mais 0, 0. Somando as centenas de milhar, 0 mais 2, 2. E não tem com quem somar as unidades de milhão, eu vou descer. Será que deu o mesmo número? Deu sim, 9.206.000. Então, é assim que a gente faz a decomposição dos números. Agora, vocês vão fazer os próximos exercícios. Eu quero que vocês façam o exercício 11 e o exercício 12 da apostila. Quem não tem apostila, eu vou tirar o print e vou colocar no grupo. Ok, galera?